Olá, muito boa tarde para você. O Câmara em Destaque está no ar. Estamos no canal 6.3, na Rádio Câmara 105.5 e também nas redes sociais da Câmara Municipal. Até às 6 da tarde você me acompanha aqui, na tela da TV Câmara. Hoje você vai ver como foi a sessão ordinária desta quarta-feira, a votação de projetos de lei e os destaques das falas dos vereadores. E ainda, no Dia Mundial de Conscientização do Autismo, nós vamos contar uma história de luta e superação. Fique conosco que o Câmara em Destaque está começando. Boa tarde mais uma vez. Hoje foi dia de sessão ordinária aqui na Casa do Povo. No Pequeno Expediente, os parlamentares falaram de assuntos relacionados à saúde e inclusão. Durante a sessão, um tema foi quase que unânime: o Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo. A data foi pauta da fala de vários vereadores, além de 2 projetos de lei que foram deliberados. Um deles é de autoria do vereador João Paulo Janjão, que busca estabelecer uma cota de bolsas universitárias para pais e responsáveis de crianças com autismo em Manaus. A gente precisa trabalhar dessa forma, fazer com que o poder público possa entender a realidade dos autistas, entender que o autista nem sempre vai ser somente uma criança, que ele vai crescer, que ele precisa de suporte, que a mãe precisa de suporte, que o pai precisa de suporte. Muitas vezes são solos, não tem rede de apoio. Então a gente tem trabalhado nesse sentido. Era uma bandeira que eu levantava antes do meu mandato, que eu vou procurar trabalhar agora também. Essa semana passada tiveram 2 projetos meus deliberados aqui na casa sobre o autismo, sobre mães atípicas, e hoje também sobre mães e pais, que trata da cota da Bolsa Universidade. Então é algo muito importante, porque a gente sabe que o pai que é atípico, a mãe que é atípica, tem que correr dobrado. Muitas vezes não pode trabalhar porque tem que estar em casa. Então, o que a gente puder dar de amparo e facilitar o poder público com relação a eles vai ser bem-vindo. O assunto também foi debatido pelos vereadores Raíf Matos e Thaís Salipe. Eu, como defensor da família, não poderia jamais deixar de olhar por esse lado também das mães atípicas. Eu sou um ajudador, defensor, inclusive fomento um projeto na Zona Norte de Manaus, chamado Supermães, que são mais de 300 mães de crianças atípicas, onde a gente tem um trabalho lá que está sendo feito com muita ordem, com muita decência. Nós fazemos a escuta das mães aqui no nosso gabinete, a nossa equipe toda trabalha voltada em ouvir essas mães e trabalhar realmente a demanda que elas trazem para nós. Então, assim, muitas coisas que foram propostas já temos sanção e temos outras em andamento. Um exemplo, houve em Manaus uma agressão a uma criança autista de uma terapeuta ocupacional e a gente descobriu que não era só aquela criança, foram várias crianças e através disso a gente conseguiu a aprovação e a sanção de uma lei que fala sobre as câmeras de monitoramento. Então, aonde trata a criança autista, tanto no âmbito privado ou no particular, no público, tem que ter a câmera. Outro tema de debate na sessão plenária desta quarta-feira foi o parecer favorável da 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação sobre o projeto de lei do Poder Executivo Municipal, que estabelece critérios para a isenção do pagamento da taxa de inscrição em concursos públicos promovidos pela Prefeitura de Manaus. O parecer foi aprovado pelos vereadores e agora será debatido na 3ª Comissão de Finanças, Economia e Orçamento. O empreendedorismo foi outro assunto da sessão, com a votação do projeto de lei do vereador Paulo Taironi, que busca implementar um ciclo de palestras sobre o empreendedorismo para alunos matriculados na rede pública municipal. É importante que as crianças, desde muito cedo, elas tenham acesso a temas importantes, como o empreendedorismo, como inteligência nas relações de consumo, e nós temos apresentado uma série de projetos de lei que fomentem exatamente esses temas. Uma criança que tem, desde cedo, o contato com essas pautas, vai saber tratar melhor o seu dinheiro, vai saber desenvolver, vai poder desenvolver a veia empreendedora que a gente identifica desde muito cedo, e esses temas têm que ser debatidos na rede pública municipal. A gente fala agora do projeto de lei que pretende criar a Semana da Saúde Mental nas escolas públicas e privadas da cidade. A proposta de autoria do vereador Mitoso foi deliberada e agora segue para análise na Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
A proposta prevê que, anualmente, na primeira semana de outubro, as escolas promovam atividades voltadas à conscientização sobre a importância da saúde mental. O objetivo é estimular debates, palestras e ações educativas que ajudem estudantes, professores e famílias a lidarem melhor com questões emocionais e psicológicas. A iniciativa ganha ainda mais relevância diante do aumento dos casos de ansiedade, depressão e outros transtornos enfrentados por crianças e adolescentes. O ambiente escolar muitas vezes é um reflexo das dificuldades enfrentadas dentro e fora da sala de aula. E trabalhar a saúde mental desde cedo pode fazer a diferença na vida dos estudantes. A proposta segue para análise da 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Se aprovado, o projeto poderá contribuir para a criação de um ambiente escolar mais acolhedor, incentivando o diálogo e promovendo o bem-estar de toda a comunidade escolar. Hoje é celebrado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Mas do que falar sobre o tema, é preciso agir para construir uma sociedade mais acessível para todos. A nossa equipe foi conhecer uma história inspiradora de superação e mostrar como a inclusão, respeito e oportunidades transformam vidas. Autismo não é doença, é síndrome. Certas peculiaridades, sensações e sentimentos causadas por determinados hábitos e atitudes não são manias simplesmente vazias e desnecessárias da gente autista. E se tivessem no nosso lugar, entenderiam. Hoje, 2 de abril, é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. A data foi criada para chamar a atenção da sociedade para os desafios enfrentados pelas pessoas autistas e suas famílias. Em todo o Brasil, são mais de 2 milhões de pessoas diagnosticadas dentro do espectro, e cada uma delas tem uma história, uma luta e um sonho. Entre essas histórias está a de Matheus, de 33 anos. Desde pequeno, precisou lidar com barreiras impostas pelo preconceito e pela falta de informação. Mas hoje atua como designer e tem um papel fundamental na educação de crianças. O que você mais gosta de fazer nesse seu trabalho? Auxiliar outras equipes na produção de histórias e teatros infantis, como fiz ultimamente, desenhando animais para um teatro de sombras. O caminho, porém, nem sempre foi fácil. A mãe de Matheus, Dona Nonata, lembra que no início não sabia como lidar com o diagnóstico e teve receio de que o filho sofresse preconceito. Matheus foi diagnosticado aos 15 anos e meio, quando ele começou a ter convulsão dormindo, que é uma convulsão tônica. Mas a partir dos 3 anos de idade, eu detectei que havia algo de errado com o Matheus. Ele era diferente da irmã. Eu lembro que quando eu descobri que o Matheus era autista, eu não queria, eu era tão ignorante no assunto que eu não queria que o Matheus soubesse que ele era autista. Entendeu? E um dia eu encontro uma pessoa na fila de banco, a mãe de autista, que ela já estava nos movimentos, né? Fazendo esses movimentos. E o Matheus andando de um lado para o outro ali, eu incomodada, que naquele tempo ainda não tinha a questão da prioridade da fila, né? E aí ela cutucou assim no meu ombro e perguntou, ele é autista? E eu fiz assim para ela, que eu não queria que ele soubesse que ele era autista. E ela falou, calma, eu também sou mãe autista, eu tenho um filho autista. E a partir daí eu fiz amizade com ela, a gente foi entrando em movimentos. Ela falava para mim, Nonata, você não tem ideia o quanto é importante a sua luta, você precisa aparecer, você precisa mostrar o quanto foi válido o que você fez pelo seu filho. Matheus, nessa época, ainda estava no colégio. E aí a gente começou a se envolver em movimentos, eu fui perdendo a timidez, entendeu? De falar em público. E isso eu consegui ajudar muitas mães. Muitas conquistas, né? Mas também muitos desafios que ainda precisam ser vencidos, né? Mas devagar a gente está superando, a gente já superou muita coisa.
Graças a Deus, né? Até aqui me ajudou o Senhor, por isso que eu estou de pé, com o Mateus. A inclusão escolar tem avançado. Hoje, muitas escolas já oferecem adaptações e apoio especializado, garantindo um ambiente mais acolhedor para alunos autistas. No mercado de trabalho, o cenário também está mudando. Empresas que apostam na inclusão vêm descobrindo talentos valiosos e diversificando suas equipes. Apesar dos avanços, ainda há desafios. A falta de informação sobre o autismo gera exclusão, preconceito e, em casos extremos, a violência. É preciso ampliar as campanhas de conscientização, não apenas no dia 2 de abril, mas durante todo o ano. A inclusão de pessoas autistas deve ir além do discurso e se tornar uma realidade em todos os espaços da sociedade. Para que isso aconteça, o papel do poder público é fundamental. O vereador Marco Castilhos, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Câmara Municipal de Manaus, destaca a importância de leis que garantam inclusão e proteção às pessoas autistas. Nós, como sociedade, a gente tem que ter essa importância de educar também as outras pessoas, a gente ter essa questão da inclusão e que a gente possa cada vez mais avançar nesse tema que antes era esquecido, mas que hoje já avançou muito nos debates em todas as casas e que a gente, aqui na Casa do Povo, que é a Câmara Municipal de Manaus, a gente vai brigar por essa causa. Para muitas famílias, a rede de apoio tem sido um alívio. Associações e grupos ajudam mães, pais e cuidadores a enfrentarem os desafios diários, oferecendo informação e acolhimento. Lena Ribeiro, mãe atípica, acredita que a união das famílias tem sido fundamental, mas destaca que a sociedade precisa dar mais espaço para os autistas. Nada de nós sem nós, né? A gente acaba tendo que só nós mesmos, a gente só tem a gente. E a gente se apoia uma na outra, quando uma está forte, ajuda a que não está, quando uma tem, divide com a que não tem. E assim a gente vai se juntando, vai se seguindo, vai se unindo. Muitas vezes a gente deixa de lado até as diferenças, né, para se unir em prol de alguma mãe que está ali sendo vítima, junto com seu filho, dessa sociedade que ela é tão cruel. Mais do que um dia de conscientização, o 2 de abril deve ser um marco para ações concretas. O autismo não limita sonhos e a inclusão transforma vidas. O autista, se continuar sendo visto, tratado e pensado que nem incapaz e até mesmo excêntrico e até feito uma coisa, vai continuar estagnando, quando não regredindo. O que a gente pede hoje, por exemplo, que eu peço hoje, não só pelo meu filho, mas por outros autistas, é que haja respeito, que haja inclusão para os nossos filhos, inclusão de verdade, entendeu? Porque a inclusão, o autista está inserido em todo o contexto, seja na escola, seja na faculdade, seja no ambiente de trabalho, ele tem que estar inserido, ele não tem que estar só integrado ali, sentadinho, olhando os demais trabalhar, ele tem que estar integrado nas tarefas, sabe? Aliás, integrado não, ele tem que estar incluso realmente nas tarefas, entendeu? Porque o nosso autista, se ele tiver apoio, se ele tiver a inclusão da qual ele precisa, ele vai longe, ele voa. A gente muda de assunto agora e eu te trago uma ótima notícia. A Câmara Municipal de Manaus lança um programa inédito de entrevistas com os vereadores da 19ª legislatura. O debate CMM estreia nesta quinta-feira, 3 de abril, aqui na TV Câmara, no canal 6.3. E a gente preparou uma matéria especial para você, para conhecer essa nova produção. Mais uma novidade chega na tela da TV Câmara, é o debate CMM.
O formato inédito para o canal tem como objetivo ampliar o espaço de diálogo entre o poder legislativo e a população, abordando temas importantes para a cidade e destacando o trabalho parlamentar. O programa será exibido por temporadas, sempre às quintas-feiras, às 15 horas, e contará com entrevistas conduzidas pela jornalista Lidiane Castro. Para a apresentadora, a proposta é aproximar mais ainda o público da atuação legislativa. O debate CMM ele nasce para trazer um espaço de discussões positivas sobre temas que impactam diretamente a vida da população aqui de Manaus. E o nosso objetivo é exatamente esse, trazer informações esclarecedoras e oportunizar que os vereadores expliquem seus posicionamentos, suas ações, suas ideias, os projetos de leis que eles, de autoria deles, afinal, eles estão na casa do povo. E nada mais justo e correto do que explicar e mostrar o que acontece aqui dentro. Além da transmissão na TV Câmara, o conteúdo estará disponível na Rádio 105.5 e nas redes sociais em formatos de corte. Um modelo dinâmico e moderno que visa facilitar o acesso e a disseminação das informações. Segundo a gerente de TV, rádio e som da CMM e diretora do programa, Érica Sá, o projeto representa um avanço na comunicação institucional. Esse é o trabalho inédito na nossa programação e foi criado para deixar o trabalho parlamentar mais próximo da população. A TV Câmara tem um compromisso com a transparência e o debate CMM reforça essa missão. A produção do programa também recebeu atenção especial no aspecto visual e técnico. O gerente de fotografia e imagem, Sidney Mendonça, destacou o cuidado com a estética e a identidade visual do novo projeto. Trabalhamos para criar um ambiente moderno que valorize os entrevistados e torne o programa visualmente atraente. A iluminação, a composição foram pensados para transmitir seriedade e credibilidade sem perder a leveza necessária para um bom debate. A diretora de comunicação da Câmara, Roberta Bindá, destacou que o programa também contribui para fortalecer a identidade da TV como referência em jornalismo legislativo. Então, aqui na TV Câmara, a gente se preocupa em diversificar a programação dos nossos canais de comunicação que divulgam o trabalho do Parlamento de Manaus. Então, a gente vem com novidade nesse mês de abril, a gente chega na TV Câmara com um novo programa, Debate CMM, como o próprio nome diz, é um espaço de debate de ideias, de opiniões e também de tudo que diz respeito à nossa cidade e à população de Manaus. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse programa. Então, o Debate CMM ele é um programa dividido em 3 blocos, é mediado pela jornalista Lidiane Castro. Então, ele tem aí duração de 30 a 40 minutos, vai depender de como essa conversa com o vereador vai render. É um espaço que ele vai poder colocar a sua opinião, mostrar, né, qual é a sua bandeira, o que ele pensa, qual é a opinião dele a respeito de pautas relevantes para a cidade de Manaus, com essa mediação ali da Lidiane, que vai conduzindo essa conversa. A ideia é que o entrevistado ele se sinta à vontade, como se estivesse conversando com quem está em casa. Então, é mais uma forma de a gente dar transparência ao que é feito aqui na Câmara Municipal de Manaus, mas, principalmente, chegar mais perto desse telespectador, lembrando que esse conteúdo ele não se limita apenas à TV aberta, ao canal 6.3 da TV Câmara Manaus, mas a gente também vai chegar nas plataformas digitais. Então, os internautas também podem acessar o novo programa da TV Câmara, o Debate CMM, no YouTube e também nas outras redes sociais. Então, aqui na Diretoria de Comunicação, a gente preza por essa preparação dos jornalistas com relação à cobertura do Legislativo. Então, temos aqui uma equipe que é conectada com tudo que diz respeito à Casa Legislativa. Primeiro, a gente acompanha diariamente, né, a rotina dos vereadores, as pautas, os assuntos relevantes. Isso faz com que, no caso, a Lidiane Castro, que é a jornalista que media o debate CMM, ela esteja a par de todos esses assuntos, para que ela possa conduzir da melhor forma. Essa é a missão, né, do jornalismo, da comunicação institucional, que é se preparar para acompanhar a pauta do Legislativo e saber como conduzir, como questionar, para que o entrevistado, os vereadores e demais convidados que vão participar do debate CMM, eles possam explanar da melhor forma os seus pensamentos e opiniões a respeito do que realmente importa para o cidadão manauara. Com essa novidade, a comunicação da Casa Legislativa amplia mais ainda a programação, que já conta com o Jornal Diário, Câmara ao Vivo e Câmara em Destaque,
que faz um resumo das principais notícias no fim do dia. A estreia do debate CMM promete trazer discussões relevantes e fortalecer mais ainda a transparência e a comunicação entre os parlamentares e a população. Muito bom, né? Então eu te espero amanhã aqui na TV Câmara a partir das 3 da tarde. E o Câmara em Destaque fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 5h30 da tarde. Mas antes, cedinho, 8h30, o nosso encontro é no Câmara ao Vivo. E não esqueça, debate CMM amanhã. Continue por aqui e até lá.